Você lê o mesmo livro todos os dias? Sem falhar. Pode ler um pouco para mim? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes campos, Ele me faz repousar. We're going. As costas de escravos. Não conheço seu Deus. E não deixarei seu povo ir. Moisés, às vezes, para um bem maior, sacrifícios devem ser cometidos. Sabe o que estes 4 filmes têm em comum? Todos eles mostram personagens atravessando desertos. Não apenas desertos físicos, mas também desertos emocionais e espirituais. Momentos de solidão, desespero e provação. Eles enfrentam a escuridão do isolamento, o silêncio interminável da ausência de respostas e a dor de não saber o que vem pela frente. Assim como nós, em momentos difíceis, perguntamos: por que Deus me deixa sozinho? Imagine-se no meio de um vasto deserto. Areia por todos os lados, até onde a vista alcança. O sol escaldante sobre sua cabeça, o ar seco queimando seus pulmões. Não há sombra, não há água, não há vida ao seu redor. Você está completamente sozinho. Nesse cenário angustiante, você começa a caminhar. Seus passos são pesados, afundando na areia quente. Você olha para o horizonte, mas não vê nada além de mais deserto. Não há sinais de civilização, não há indícios de socorro. Apenas você e a imensidão do vazio. À medida que o tempo passa, a solidão se torna mais do que uma realidade física, ela invade sua alma. Você grita, mas sua voz é engolida pelo silêncio do deserto. Você ora, mas suas palavras parecem não ir além do céu azul imenso acima de você. E então a pergunta surge, tão árida quanto a paisagem ao seu redor. Deus, por que você me deixou aqui? Por que estou sozinho neste deserto? Quantos de nós já nos sentimos assim na vida? Como se estivéssemos vagando por um deserto emocional e espiritual, onde a presença de Deus parece tão distante quanto um oásis no horizonte. Momentos em que nossas orações parecem bater num céu de bronze e o silêncio de Deus é revoltante. Talvez seu deserto seja a perda de alguém amado, deixando um vazio que nada parece preencher. Ou pode ser uma doença que drena suas forças dia após dia, como o sol inclemente do deserto. Quem sabe seja um sonho que se despedaçou, deixando apenas a areia escorregadia da decepção sob seus pés. Nesse deserto é fácil se sentir abandonado, é fácil olhar ao redor e ver apenas aflição. A sede de conforto, de respostas, de um simples sinal de que não estamos sozinhos se torna quase insuportável. E quanto mais caminhamos nesse deserto, mais difíceis as perguntas se tornam. Deus, você se importa com o que estou passando? Por que não me tira daqui? O deserto tem o poder de despir-nos de todas as nossas certezas, de desafiar cada aspecto de nossa fé. Ele nos confronta com nossa própria fragilidade, com nossa profunda necessidade de algo maior que nós mesmos. Mas e se eu te dissesse que esse deserto, esse lugar de solidão aparente, não é o fim da história? E se nas areias escaldantes desse deserto estivessem escondidas lições preciosas? E se Deus não tivesse te abandonado no deserto, mas estivesse caminhando ao seu lado, mesmo quando você não consegue ver suas pegadas? Hoje, meus amigos, vamos explorar juntos esse deserto da alma.
Vamos descobrir por que às vezes nos sentimos sozinhos e como esses momentos de aparente abandono podem ser, na verdade, oportunidades de profundo crescimento e transformação. Venha comigo, porque assim como os heróis destes filmes, todos nós enfrentamos desertos em algum momento de nossas vidas. E nessa travessia, podemos descobrir não apenas força interior que não sabíamos que tínhamos, mas também um Deus que nunca nos deixa, mesmo quando o deserto parece interminável. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram seus próprios desertos. Em Mateus, por exemplo, lemos sobre Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites. Ali enfrentou tentações e provações. Este tempo de solidão o preparou para seu propósito. O deserto não é apenas um lugar físico, mas um símbolo de tempos de provação e crescimento. Em Oséias, Deus diz: "Por isso, vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar ao seu coração." Vemos aqui que o deserto pode ser um lugar de intimidade com Deus. Mas talvez a história mais emblemática de um povo no deserto seja a de Moisés e os israelitas. Após a dramática libertação do Egito, o povo se viu em um deserto literal por 40 anos. Era um tempo de formação, de aprendizado, de depender totalmente de Deus. Imaginem a cena. Milhares de pessoas em um ambiente hostil, sem recursos aparentes. Deus providenciou de maneiras miraculosas. Maná caindo do céu, água brotando da rocha. Ele guiava o povo com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Porém, mesmo com todas essas provas da presença e provisão de Deus, o povo frequentemente reclamava e duvidava. Eles olhavam para trás, para o Egito, esquecendo-se da escravidão e lembrando apenas das panelas cheias de carne. Quantas vezes nós também não fazemos isso? Olhamos para trás com saudades de tempos que na verdade não eram tão bons assim? A história de Moisés e do povo no deserto nos ensina muito. Nos mostra que mesmo quando Deus está claramente presente e provendo, podemos nos sentir abandonados. Nos lembra que o deserto é um lugar de preparação, não de punição. Quer conhecer uma história que ilustra como podemos encontrar propósito no deserto? Vou te contar. Havia uma jovem chamada Maria que sonhava em ser médica. Ela estudou arduamente e finalmente entrou na faculdade de medicina, mas no segundo ano foi diagnosticada com uma doença rara que a forçou a abandonar os estudos. Maria se sentiu no deserto. Seu sonho havia se transformado em areia escorregadia entre seus dedos. Por meses, ela lutou contra a depressão e a sensação de abandono. "Por que, Deus?" ela gritava em suas orações. O silêncio parecia ser a única resposta. Mas um dia, enquanto estava no hospital para mais um tratamento, Maria notou uma senhora idosa chorando sozinha em um canto. Movida por compaixão, aproximou-se e ouviu a história da senhora. Ela havia acabado de receber um diagnóstico difícil e não tinha ninguém para confortá-la. Naquele momento, algo mudou em Maria. Ela percebeu que, mesmo em seu próprio deserto, podia ser um oásis para outros. Começou a visitar regularmente os pacientes do hospital, oferecendo conforto e esperança. Seu sonho de curar pessoas não havia morrido, apenas se transformado. Anos depois, Maria se tornou uma conselheira respeitada, especializada em ajudar pessoas a lidar com diagnósticos difíceis. Seu tempo no deserto, que parecia um abandono, na verdade a preparou para um chamado ainda maior. Essa história nos lembra uma famosa frase de C.S. Lewis: "Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É seu megafone para despertar um mundo surdo." A dor e o silêncio do deserto frequentemente nos levam a uma profundidade de relacionamento com Deus que nunca teríamos experimentado de outra forma. A moral desta história é que o deserto, por mais difícil que seja, pode ser um lugar de transformação. É onde aprendemos a depender verdadeiramente de Deus, onde nossas prioridades são reajustadas, onde descobrimos forças que não sabíamos que tínhamos. Jesus nos ensinou que o reino de Deus é como um grão de mostarda, a menor das sementes que cresce e se torna uma grande árvore.
Às vezes é no solo árido do deserto que plantamos essas sementes de fé, sem saber o quão grandiosas elas se tornarão. Lembre-se, o deserto não é o destino final, é uma passagem. E mesmo ali, especialmente ali, Deus está trabalhando em nós e através de nós, preparando-nos para algo maior do que poderíamos imaginar. Queridos irmãos, neste momento convido vocês a se juntarem à minha oração. Vamos abrir nossos corações para Deus, compartilhando nossas lutas e buscando sua presença, mesmo quando nos sentimos sozinhos no deserto. Se você se sentir à vontade, pode fechar os olhos e inclinar sua cabeça enquanto oro. Amado Deus, venho a Ti hoje com um coração que às vezes se sente perdido no deserto. Reconheço que há momentos em que me sinto sozinho, abandonado, como se estivesse vagando sem direção sob um sol escaldante de provações. Senhor, Tu que guiaste Teu povo através do deserto, que estiveste com Jesus durante seus 40 dias de solidão, eu te peço, esteja comigo agora. Ajuda-me a sentir Tua presença, mesmo quando tudo ao meu redor parece árido e desolado. Deus, dá-me os olhos para ver além da areia e das dunas. Ajuda-me a enxergar o propósito por trás das provações, o crescimento que pode surgir mesmo no solo mais infértil. Que eu possa, como Moisés, confiar em Tua provisão, mesmo quando não vejo recursos ao meu redor. Senhor, perdoa-me pelos momentos em que, como os israelitas, reclamo e duvido de Tua bondade. Fortalece minha fé para que eu possa confiar em Ti, mesmo quando não entendo Teus caminhos. Que eu possa ver o maná que cai diariamente em minha vida, reconhecendo Tuas bênçãos mesmo nos momentos mais difíceis. Jesus, Tu que conheces a solidão do deserto, seja meu companheiro nesta jornada. Nas noites frias de dúvida, seja minha coluna de fogo. Nos dias quentes de desafios, seja minha nuvem refrescante. Guia-me através deste deserto para o propósito que Tens para mim. Deus, transforma meu deserto em um jardim de crescimento espiritual. Que as sementes de fé, esperança e amor possam brotar mesmo no solo mais improvável. Ajuda-me a ser um oásis para outros que também estão atravessando seus próprios desertos. Senhor, dá-me a coragem de Moisés, a perseverança de Paulo e a confiança de Jesus. Que eu possa emergir deste deserto mais forte, mais sábio e mais próximo de Ti. Ajuda-me a ver que não estou sozinho, que Tu estás comigo em cada passo desta jornada. E quando eu não puder ver Tuas pegadas ao meu lado, dá-me a fé para acreditar que é nesses momentos que Tu me carregas em Teus braços. Em nome de Jesus, que enfrentou o deserto e saiu vitorioso, eu oro. Amém. Amigos, chegamos ao final de nossa jornada pelo deserto hoje. Exploramos juntos essa pergunta difícil e muitas vezes dolorosa. Por que Deus me deixa sozinho? O que descobrimos é que o deserto, embora desafiador, não é um lugar de abandono, mas de transformação. Assim como Jesus foi levado ao deserto para se preparar para seu ministério, e como os israelitas passaram 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida, nossos momentos de aparente solidão podem ser tempos de crescimento profundo. Quando você se sentir sozinho, lembre-se de Moisés e do povo de Israel. Mesmo quando reclamavam, Deus nunca os abandonou. Da mesma forma, Ele está com você, provendo e guiando, mesmo quando você não consegue ver ou sentir. Você não está sozinho. Deus está com você, moldando, preparando para algo maior. O deserto é apenas um capítulo. E que história gloriosa Deus está escrevendo através de sua vida. O que achou desta mensagem? Se ela tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com alguém que possa estar se sentindo no deserto agora. Que Deus abençoe cada um de vocês, guiando-os através de qualquer deserto que estejam enfrentando. Eu sou o Felipe e esse é o Digital Eterna. Até o próximo vídeo.